Oi, eu aqui de novo, eu sou Carmen Sampaio, do astrolugar.com.br e a gente vai falar de uma coisa muito interessante, quer dizer, eu, né? E você depois vai falar comigo, deixando sua mensagem aqui embaixo. A diferença entre homens e mulheres não do aspecto óbvio que a gente já sabe, né? Mas do ponto de vista astrológico. Vou contar uma coisa super incrível para vocês. Sabia que a gente pode ver um mapa de cabo a rabo indo e voltando e não dá para saber se aquele mapa é de um homem ou de uma mulher? Não é incrível? Ou seja, no plano da alma, a gente não tem um sexo. Mas dá para saber o sexo pelo mapa astral? Dá sim! E tem inclusive técnicas para saber isso. Mas olha como o negócio é elaborado. Para eu saber se a criança que vem é um menino ou uma menina, eu tenho que ter o mapa do pai e da mãe para ver qual é o resultado disso e se vem um menino ou uma menina. E eu ainda tenho que ter um outro agravante. Essa mãe nunca pode ter sofrido nenhum tipo de aborto, nem mesmo espontâneo. Mas olha como complica. Veja só como fica difícil. Tem mulher que sofre aborto espontâneo e nem fica sabendo que sofreu um aborto espontâneo? Você entendeu? Então, a astrologia é a arte de traduzir as necessidades da alma. E é por isso que ela fala de sexo, fala de desejo, fala de sexo com o igual, fala de sexo com o diferente, fala de sexo entre homem e mulher e mulher, entre homem e homem, entre dois, entre três, sei lá, tem tantos tipos de sexo, né, que a gente, enfim, experimenta desde que é a humanidade. E a gente foi se adequando e descobrindo novas tecnologias para ver o que gerava a estrutura. E é por isso que é interessante a gente conversar em astrologia sobre as diferenças de homens e mulheres. Por quê? A mulher sofreu muitas experiências de ordem ambiental que fizeram com que nós, no caso, né, nos comportássemos de certo modo. O mesmíssimo aconteceu com os homens. Por exemplo, no passado histórico, uma coisa que era super necessária era a preservação da prole, a preservação em nível master. E o que era necessário fazer? Cada uma das partes tinha que cumprir uma função, o máximo possível e o máximo de poder. Para quê? Para preservar a criança que tinha chegado. Isso a gente não tinha inventado ainda a tecnologia, a gente ainda não tinha inventado a agricultura, que é também uma forma tecnológica, uma tecnologia de agricultura. A gente não tinha inventado sequer a linguagem. Olha isso, a gente não sabia nem ler, nem escrever, a gente não sabia nem falar, a gente só fazia grunhido. E isso acontece com o quê? Com todos os animais. E aí, no processo de evolução, a condição de ter nascido um homem vai colocando ele na condição de preservador. Por quê? Lá no histórico do processo humano, sem esse cuidado do macho, nós não teríamos existido. Olha só, você acha que a vida ia ser burra de entregar uma bolsa que o cara carrega a semente da humanidade à toa? Calma, não é assim. A natureza é esperta. E os meninos, os homens no caso, os machos, vamos falar machos. Os machos carregam uma bolsa sementeira, que é aquela bolsa escrotal, que carrega os espermatozoides da humanidade. E aquilo é muito precioso. Para quê? Para poder levar as gerações. Mas todo homem nasceu para ser pai? Claro que não! Tem homem que não nasceu para ser pai. E tanto é assim que tem homem que faz filho e putz, se pica. E por quê? Porque às vezes a alma que chegou tinha pedido aquele traste, desculpa falar assim, é que é bom ter um pai, né? Eu não sei, porque eu não tive, mas deve ser muito bom, porque as pessoas que tiveram pais parecem ser mais equilibradas. Mas vamos voltar. A diferença entre homens e mulheres, ela, além de ser fisiológica, além de ser biológica, além de ser cultural e ambiental, é a memória que toda a nossa construção de antepassados deixou. E o que agora a gente está fazendo? Começando a fazer o resgate, dando aos homens o direito. Dando aos homens é uma forma, digamos assim, eufemística de, né, me comunicar. Mas vamos ser eufemísticos porque também é um pouco amoroso. Dando aos homens o direito de também poderem sentir os elementos lunares, venusianos, e dando às mulheres o direito de também
poderem expressar os seus sóis, cada um ao seu sol, e o seu Marte pessoal e o seu Marte de ação, o seu poder de ação. Porque no nosso passado histórico, as ações das mulheres nas diversas culturas por milhares de anos era: mulher cumpre um certo papel, homem cumpre um certo papel. E esse processo de mulher cumprir um papel e o homem o outro foi um processo muito, muito importante para garantir a preservação da espécie que nós somos, humanidade. Mas isso gerou uns certos desajustes, e esses desajustes vão sendo ajustados, organizados, melhorados. Esses ajustes vão acontecendo na medida em que a gente conhece o nosso mapa astral. Por exemplo, existem homens que são muito mais introspectivos, muito mais e eles são realmente mais voltados para o universo interior, quase como foi sugestionado que era caminho de mulher, entende? Isso tem a ver com sexualidade? Não, mas pode ter. E existem mulheres, por exemplo, que são muito yankees, que fazem, que acontecem, que agem e tomam iniciativa, e aí o povo fala: nossa, parece um homem, até dizendo que aquilo é um elogio, como se um fosse melhor que o outro. Mas nós não somos melhores, somos diferentes. E aí, quando a gente entra nesse tempo da humanidade, 2000 e tal, né? Já estamos na segunda década do século e a gente ainda sem evolução. Quanto sofrimento quando a gente impede o outro de ser quem ele é, independente de ser um homem ou de ser uma mulher. Que, como eu disse para você, no mapa do nasciturno não está escrito se ele é menino ou menina, está escrito no mapa dos antepassados desse nasciturno. Isso para o primeiro filho. Voltando àquela conversa do início do vídeo, é o seguinte: para o segundo irmão, próximo, é mais difícil ainda. Por quê? Eu preciso saber o sexo do irmão anterior, e entre esse nascimento e o nascimento da criança, da segunda criança, não tem como você saber o sexo dessa criança se por acaso essa mãe sofreu um aborto espontâneo, ou se ela provocou um aborto, não importa. Então olha como é mágico o universo da astrologia, olha como é mágico o universo das nossas diferenças. E no final das contas, compreender as nossas diferenças abre espaço para quê? Abre espaço para a libertação, para que a gente possa abdicar dessas amarras que inferiorizam quaisquer uns dos gêneros. Porque nós não nascemos para o sofrimento. Nós nascemos para a alegria, nós nascemos para o prazer, nós nascemos para o suor, para o entusiasmo, para a divindade. Nós nascemos para tornar esse planeta um lugar melhor, para a preservação de vida. Se o que a gente provoca é desvalorização por gênero ou por escolhas sexuais, sabe o que a gente consegue? Sofrimento, ok? E é isso. Mas o sofrimento às vezes é um processo para a gente passar pela evolução. Enfim, porque depois que a alma se expandiu, ela nunca volta a ser pequena, ela nunca volta a ser menor. Só que às vezes no processo de expansão, isso gera sim uma certa inquietude, um certo sofrimento. Por isso que compreender as diferenças entre homens e mulheres é fundamental, inclusive do ponto de vista astrológico. É isso aí, eu sou Carmen Sampaio, do canal astrologar.com.br, e deixa aí sua mensagem, deixa o seu conversa, se quiser deixar o seu site, se quiser deixar sua reclamação, se quiser fazer terapia com a gente conversando, a gente responde tudo, tá bom? Até mais, tchau!